Olá meninas, sejam muito bem-vindas! Eu sou Andrinéia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. Vamos para mais uma aula de hoje do curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz. E a aula de hoje está imperdível. Mas antes, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar e comentar, para que mais mulheres tenham acesso a essa informação. Quero agradecer ao Dr. James Franco, que hoje irá ministrar mais uma aula para nós, trazendo todo esse conhecimento de mais de 20 anos. Dr. James Franco, ele é advogado, especialista no tema ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse tema vocês não podem perder. Se trata principalmente do futuro das nossas crianças. E você realmente hoje vai saber o que é o ECA. Então não percam essa aula. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Damos início então a uma nova temática. Falaremos hoje sobre o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Eu sou o James Franco e é com grande prazer que estamos aqui novamente. Agradeço inicialmente a Andrinéia Gomes e Janaína Bueno, as coordenadoras do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e a Sua Voz, pelo convite que me fizeram e dizer que é uma grande alegria participar deste movimento de grande importância social, compartilhando conhecimento de várias áreas para homens e mulheres. Estão engajados aí na teia social, né? No chão social. Bom, nosso tema hoje, então, como já explicitado inicialmente, é o ECA em miúdos, compreendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente definitivamente. O Estatuto é um documento, é uma lei, na verdade, que traz, assim, muitos olhares, né? Por um lado, dificuldades, por outro, paixão, por outros, rebeldia, por outros, a intenção de modificar, né? Há uma parcela ainda significativa que enxerga no ECA um grande avanço social, outros querem mudá-lo para rebaixar a maioridade penal, enfim, há muita polêmica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o ECA. E hoje nós vamos trazer um panorama com alguns aprofundamentos, mas definitivamente você hoje vai compreender o ECA, ainda que inicialmente. E aí depois você conseguirá com certeza fazer os seus aprofundamentos nos temas de interesse, porque o ECA é muito amplo, né? Inicialmente, eu trago aqui então um panorama daquilo que é que vamos tratar, né? O ECA são mais de 200 e tantos artigos, uma lei federal, né? Conhecimento ali múltiplo, né? Tem lei tem diretrizes, né? Para todos os lados. Mas o que é que nós vamos fazer com o ECA? O que você, ouvinte, né? Você que milita, né? Que tem aí um interesse, né, seja na militância de preservação de direitos, seja militando ali junto a uma instituição de acolhimento, né, institucional ali de crianças e de adolescentes, seja um profissional do CRAS, do CRES, um assistente social, né, ou um psicólogo que trabalha no psicossocial de uma ONG, né, ou do próprio judiciário, ligado ali a uma vara da criança e do adolescente, né, ou mesmo do poder público, ligado a uma vereança, né, ou enfim. Né? O ECA tem multiformas de atuação. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Primeiramente, nós trataremos o que não é o ECA, porque o ECA é muito confundido. Né? Confunde-se o ECA com aquilo que ele não é. Então é importante a gente tratar daquilo que ele não é, para a gente não mais confundir. Depois nós vamos trabalhar o que o ECA é. O que é o ECA, né? O ECA é o que substancialmente? E aí nós vamos tecer comentários sobre a natureza, o que ele é, o que ele abrange, o que ele faz, enfim. Vamos trazer ainda a chave hermenêutica de interpretação do ECA. Né? O ECA, toda legislação precisa passar pelo intérprete, aquele que vai aplicar o ECA. Né? Em última análise, o juiz de direito.
Mas os advogados, os agentes sociais, os psicólogos, os assistentes sociais e tantos mais profissionais, né, atores da rede de atendimento múltipla, né, seja uma ONG, seja uma igreja, seja uma comunidade, seja uma escola, uma diretora, né, tem lá uma criança que chegou ali com uma lesão no seu corpo. O que esse professor tem que fazer? O que essa diretora tem que fazer? Inicialmente, precisa aprender a interpretar o ECA, para não cometer desmandos, para não cometer equívocos, para não tratar o ECA como ele não é e tratar o ECA de como ele é, né? Depois, a intenção principal, né, e a sua origem, né, nós vamos trabalhar de onde é que ele surge, o que é que ele, né, contém, contempla, o que ele traz, né? E trataremos aí a quinta parte do nosso tema. Nós vamos buscar trazer algumas peculiaridades mais importantes e princípios norteadores de compreensão, de aplicação. E por fim, vamos fazer um belo de um resumo para trazer a você as 4 partes essenciais do ECA, né? Um olhar quadripartite, né? O que é que ele traz essencialmente. Então fique conosco até o final, porque com certeza você vai avançar muito na sua militância, na sua compreensão técnica jurídica sobre esta lei federal tão importante, um avanço tão significativo no trato da criança e do adolescente aqui no Brasil. Bom, iniciamos então primeiramente com o que o ECA não é. O ECA não é um Código Penal Infanto-Juvenil. Então o ECA ele não surge para punir crianças e adolescentes infratores. Não é essa a vontade primária, punir. Não é um código penal que vem trazer penas, que vem ressocializar. Não é isso. Então, retire o óculos hermenêutico, né? Estou eu aqui de óculos, retire o óculos hermenêutico do Código Penal Infanto-Juvenil, porque o ECA, né, essa lei federal, não é uma legislação penal infanto-juvenil. O ECA também não é uma lei penal, não é uma lei penal. Eu não posso tratar o ECA como sendo um documento, né, uma legislação com a finalidade punitiva, né, de reprimenda a eventuais atos infracionais, a eventuais falhas, crimes, né, seja lá o que for cometido por criança e adolescente. É claro que ele tem uma parte, né, as medidas socioeducativas, mas eu preciso trazer o que ele não é para a gente desmistificar, para a gente retirar essa carga penal do ECA, porque o ECA não tem esse condão de reprimenda, de punição, né, como é uma legislação penal, por exemplo. Não é só para a prática de ato infracional. Então, nós não podemos resumir o ECA a uma lei que tende a punir ato infracional. Não, ela é muito mais que isso, ela é mais ampla que isso. Ela traz políticas públicas, ela traz norteamentos, ela traz um conjunto de ideias, ela traz em si um marco que deixa para trás 100 anos de erro para tentar inaugurar um período que já dura aí pouco mais de 30 anos, né, um período aí de avanço no que tange ao trato da criança e do adolescente, ok? Então, o ECA não é Código Penal Infanto-Juvenil, o ECA não é lei penal, o ECA não é somente para a criança e adolescente pobre, não, ele é para todas as crianças e todos os adolescentes. E o ECA também não é um ato para a prática de ato infracional apenas, não é isso, ele é muito mais do que isso. Bom, o ECA é um microsistema legislativo. O que é isso? Né? Um palavrão desse, né? Então é necessário a gente explicar um pouquinho. O ECA, sendo um microsistema, ele não é uma lei pura no sentido de tratar um único objeto. Não. Ele traz uma sistemática dentro dele. Ele traz regramentos múltiplos. Por exemplo, regras de direito civil, como a adoção, regras de direito administrativo, como, por exemplo, diretrizes sobre viagens,
dessas crianças e adolescentes, participação em shows e eventos, em trabalho, etc. No que tange ao direito do trabalho, traz regras para essa criança, para esse adolescente, como lidar com o mercado de trabalho, traz regras penais, né? Pois há crimes tipificados no ECA, não praticado pela criança e pelo adolescente, mas praticado contra essa criança e contra esse adolescente, no sentido de preservação de direitos e garantias a essas crianças e a esses adolescentes. O ECA ainda traz infrações administrativas, com fixação de multas administrativas para determinadas pessoas que infringirem ou violarem direitos ligados à criança ou adolescente. E o ECA, por incrível que pareça, também traz direito da criança e do adolescente. Então, você, operador, né, do direito, que vai, de alguma maneira, manusear o ECA, aplicar o ECA dentro de uma das suas diretrizes, dentro das suas possibilidades, seja lá pelo CRAS, seja lá pelo CRES, seja lá por uma ONG, uma igreja, uma escola, seja lá por um dirigente hospitalar, seja por onde for, né? Seja um juiz de direito, seja um defensor público, seja um advogado, enfim, por onde é que você vai atuar com o ECA em suas mãos, olhando para um fato social, ligado a uma criança, ligado a um adolescente, você precisa ter em mente que esse ECA, essa legislação, possui um microsistema legislativo. Nós temos um macrosistema legislativo, que começa com o direito constitucional e vai abarcando todo o direito brasileiro, mas nós temos alguns sistemas legislativos, né? O ECA é um deles e a gente precisa ter esse norteamento, esta compreensão. Bom, o ECA possui uma grande chave hermenêutica de interpretação. Possui vários outros princípios, outras regras, mas, de início, ela precisa, né, trazer essa consciência, há que se ter essa consciência ao operador do direito, né, que vem lá do artigo 6º. Na interpretação, e a lei é expressa, né, não é uma chave hermenêutica vinda pela jurisprudência, vinda pela doutrina, vinda pelos estudiosos da temática, não. É uma chave hermenêutica que o próprio legislador quis impregnar. Trouxe, então, lá no artigo 6º, que na interpretação desta lei, do ECA, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Que fins sociais são esses? Nós tivemos 2 códigos de menores, lá na década do começo do século passado, e depois vem até a década de 70 do século passado, com a mudança do novo Código de Menores, os então conhecidos Código Melo Matos, Código de Menores, né, na época da FEBEM, da FUNABEM, na época da criança desvalida, na época da criança errante, da criança sem pai, sem mãe, né, do órfão, né, na época em que havia uma distinção entre filhos de pai e mãe e filhos bastardos, filhos não vindo do núcleo ali da família, né, originária, distinção então de filhos, mas a Constituição Federal em 1988 traz novos marcos para essa criança, não trazendo mais distinção, né, de filhos, né? Isso vai trazer também um novo cheiro ali no nosso novo Código Civil, ali em 2002, que entra em vigor em 2003, deixando de lado aquele código do Clóvis Bevilacqua de 1916, e traz assim um novo olhar. Isso chancela aí, né, com essa nova legislação, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai trazer então a tentativa, né, a criança desvalida, a criança errante, a criança que anda por aí, a criança que não tem lar, não tem pai e mãe, de décadas ou de 100 anos, né, um século perdido no que tange a criança e o adolescente, vem trazer então uma tentativa de resgate, vem trazer diretrizes para elevar essa criança, elevar esse adolescente à estatura de um ser humano que precisa ser protegido com dignidade, um ser humano que precisa ter um aparato ao seu redor, que vai lhe garantir chegar à fase adulta com proteção, com desenvolvimento, com escolarização, com profissão,
para assim enfrentar os dilemas da vida social, né? Então, nós temos que levar em conta os fins sociais a que ele surge, a que ele nasce, e as exigências do bem comum, né? Os direitos e os deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então vejam que é uma chave hermenêutica múltipla. Fins sociais, retirar então aquela maneira antiga de lidar com a criança e com o adolescente pobre, que perambulava pelas ruas. Ou seja, precisamos acolher, precisamos proteger, precisamos cuidar, precisamos fazer valer essa próxima geração. Ou seja, temos que ser ombros dessa próxima geração, para que eles pisem e alcancem o futuro. E nós vamos ficando para trás e elas vão assumindo assim, né, essas crianças, esses adolescentes vão assumindo o nosso lugar na sociedade. Então é com esse olhar que nós temos que lidar, né? A gente afasta aqui a situação da criança em situação irregular, a gente afasta aqui aqueles procedimentos verificatórios, a gente afasta aqui a pobreza, né, a criminalização puramente da pobreza dessa criança, desse adolescente, a gente afasta aqui todo aquele movimento de meninos e meninas de rua, né, da década de 70, década de 80, né, a gente se lembra da pastoral do menor, ali da Igreja Católica, que tanto militou contra a erradicação, né, desse trabalho infantil, dessa criança desvalida, dessa criança errante, pobre, sem pai, sem mãe, sem família, né? A gente se lembra ali muito daquela chacina da Candelária, ali no Rio de Janeiro. Como é que pode um grupo de crianças sem pai, sem mãe, que se junta, que se formam para cometer delitos, para viver na rua, né? De onde elas vieram, né? Quem são essas famílias? Como é que a nossa sociedade produziu, né, isso tudo? Então, para colocar uma página virada, para trazer assim um conserto social, para trazer assim uma meia-culpa, é que surge essa legislação. Então a gente precisa conhecer os fins sociais que existia, né? Que sociedade é essa anterior ao ECA, anterior à Constituição de 1988, e que sociedade é essa que a gente passa a inaugurar, passa a querer, passa a buscar, passa a criar políticas públicas, passa a dar investimentos, passa a injetar dinheiro em ONGs, passa a fazer busca ativa, passa a não mais jogar por debaixo do tapete, né? Essa responsabilidade que é nossa como sociedade, como família, como indivíduos. Ok? Então, o artigo 6º é de crucial importância para a compreensão do ECA. Bom, dando sequência, a intenção do ECA. Qual é a intenção, então, primária, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente? O artigo 1º logo diz: é proteger de forma integral essa criança e esse adolescente. Então, nós tínhamos no passado um menorismo, chamado menorismo, ou código de menores, ou aquela criança, aquele adolescente que, ao ser pego por uma autoridade pública, policial, etc., né, ele dizia: ah, doutor, eu sou de menor. De onde vem eu sou de menor? Vem dos antigos códigos de menores, né, lá da década do começo do século passado, década de 30, e que vem ser reformulado na década de 70, né, Código Melo Matos, e que só vem ser suplantado pelo ECA, né? Então, a proteção integral é para afastar aquele menorismo de 100 anos que perdura no Brasil, né? Aquele menorismo de tratar a criança pobre como uma criança delinquente, um delinquente juvenil. De onde é que vem essas frases? Claro, a música, a arte, as pinturas, né, bandas retratam, né, essa delinquência juvenil própria da adolescência, enfim. Mas isso traz marcos fundamentais de percepção da realidade social, que é lidar com essa criança pobre, errante, desvalida, de menor, por aí, como um pseudo-criminoso, ou como um pequeno criminoso, ou como um delinquente que vai se tornar adulto e vai se tornar um bandido, um ladrão, um marginal. Então, todo esse olhar carregado de uma omissão social é que essa legislação vem agora criar novos marcos. Não.
vamos deixar esse passado para lá e vamos reconstruir o nosso presente em busca de um futuro melhor. Por isso, dando proteção integral à criança ou ao adolescente. Eu não trato mais como ele sendo um de menor, como ele sendo um errante, né, um desvalido. Não, eu trato ele como alguém que precisa ser protegido. E protegido de maneira integral, ampla, grande, substancial. E aqui entra acolhimento, família substituta, serviços e programas, estudo, médico, saúde, esporte, lazer, cultura, religiosidade e tantos outros ecos que nós temos que gritar, né, as 4 vozes e efetivar. Então, lá no passado, antes do Marco Constitucional de 1988, predominava a situação irregular dessa criança e desse adolescente, o chamado menorismo. Mas hoje não. Hoje nós temos o dever de implantar cada vez mais a proteção integral desse contingente de crianças e de adolescentes. É o nosso grande desafio. Bom, o ECA surge como a legislação que vai disciplinar o artigo 227. Que vai trazer regras menores. Então, o grande artigo mãe do que tange ao direito da criança e do adolescente está lá na Constituição Federal. É o artigo 227 que diz, é dever. Então, não é uma opção, não é um favor, não é uma benemerência, não é caridade, não, é dever, é obrigação. De quem? Da família, não só da família, mas também da sociedade. Não só da família e da sociedade, mas também do Estado como um todo. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado. E não é primeiro da família, para depois da sociedade e só depois o Estado agir. Não. É num formato de rede. Rede de responsabilidade, rede de atendimento, rede de investimento, rede para dividir a carga, para dividir o peso, para fechar as brechas, para fechar os furos, os buracos. Então, imagine um balde com água, com alguns furos, a família tapa alguns, a sociedade outros e o Estado outro. Então, não é só a responsabilidade da família, nem só do Estado e nem só da sociedade. É um conjunto de ações que envolve a família, que envolve a sociedade e que envolve o Estado. Para quê? Para assegurar a criança ou adolescente e, mais recentemente, ao jovem, né, pelo Estatuto da Juventude, com absoluta prioridade, o direito, vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e, eventualmente, opressão também que esse contingente ou esse indivíduo possa estar passando. Esse é um marco fundamental constitucional que vai ser descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que olhar para o Estatuto como um braço, né, como tentáculos de um grande povo que possui uma grande cabeça, que é o artigo 227 da Constituição Federal, como um corpo, como um todo. Então, a regulamentação do artigo 227 vem pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas como é que surge, né? De onde surge tudo isso? Né? Palavras tão uníssonas mais profundas, uníssonas mais amplas, pequenas, mas com conteúdo gigante. Né? De onde vem essa absoluta prioridade ao direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo a toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão? Vem de 50 anos de luta pós-Segunda Guerra Mundial, quando lá em 1959, né, o mundo discute os direitos das crianças e do adolescente. Então, enquanto o Brasil está vivendo ditadura, está vivendo Código de Menores, está vivendo punição, está vivendo FEBEM, FUNABEM, está vivendo um sistema de criminalizar a pobreza, né, na figura desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes. O mundo pensante, através da Declaração Universal dos Direitos da Criança, lá na Unicef, está discutindo, e lá em 59 já se tem esses marcos que são os direitos, né, dessas crianças. Então, as crianças têm direito
a igualdade, sem distinção de raça, religião, nacionalidade, e traz inúmeros princípios, né? A Declaração Universal dos Direitos das Crianças. A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Esses direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião, políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. E essa criança discutida lá na ONU, ela é a menor de 18 anos de idade. Ela não é a nossa criança aqui do ECA até 12 anos, não. Ela tem um conceito mais amplo, então a gente tem que olhar para essa criança em formação propriamente. Vai trazer o princípio 2 ainda, que é a criança gozará de proteção especial, disporá de oportunidades e serviços a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver física, mental, moral, espiritual, socialmente, de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança em detrimento a outros, né? Então, entre uma criança e um adulto, protege primeiro a criança, ok? É o direito especial à proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Depois, o direito a um nome e a uma nacionalidade. O princípio é, a criança tem direito desde o seu nascimento a um nome, a uma nacionalidade. Direito à alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e para a mãe, ok? Substancial no princípio que deve gozar dos benefícios da Previdência Social. Terá direito de crescer, se desenvolver em boa saúde. Para essa finalidade deverão ser proporcionados tanto a ela quanto a sua mãe cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal. A criança terá direito de desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. Depois temos ainda o direito à educação e os cuidados especiais para a criança, né, de forma física e mentalmente deficiente. A criança física ou mentalmente deficiente, lembrando que é uma legislação antiga, né, por isso usa esses termos mais carregados, ou aquela que sofre de algum impedimento social, deve receber o tratamento, educação e os cuidados especiais que requeira o seu caso particular. Tem o direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade, né, no princípio que necessita então de amor, né, e compreensão para o desenvolvimento pleno e harmonioso da sua personalidade. Sempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e material, salvo, né, circunstâncias excepcionais que não se dará, né, não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe, a não ser realmente se acontecer algo que justifique de forma premente, forte, né, e justificável. A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. Lembrando que é uma legislação de 1959, por isso traz esses termos, né, que hoje são tecnicamente inadequados, mas a gente tem que fazer uma interpretação desses termos ao longo do tempo, né? Convém que se concedam subsídios governamentais ou de outra espécie para a manutenção dos filhos de famílias numerosas. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. A criança tem o direito a receber a educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória ao menos nas etapas elementares. Ensino fundamental, né? Dar-se-á, que hoje a legislação abrange fundamental e médio, dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral, chegando a ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daquelas que têm a responsabilidade por sua educação e orientação. Tal responsabilidade incumbe, em primeira instância, a seus pais. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação, a sociedade e as autoridades,
né, para a educação. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Terão ainda os direitos a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes, ok? Terremoto, maremoto, guerras, etc. E temos ainda, a criança deve, em todas as circunstâncias, figurar entre os primeiros a receber proteção e auxílio. O direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade, exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se ou a ela se imponha qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental e moral. É um grande desafio. Como encontrar adequada a uma criança para poder trabalhar? Isso é um grande desafio de hoje. Talvez precisamos reformular um pouco a nossa legislação nesse sentido. Por quê? Porque a gente não permite que essas crianças, e muitas vezes, trabalhem, né, de forma técnica, mas elas acabam sendo ociosas e o tráfico e algumas, né, situações da sociedade acabam por coaptando essas crianças e esses adolescentes, né, causando aí um malefício gigantesco. E o direito de crescer, né, também dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça, né, entre os povos. Bom, princípio 10, a criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra índole. Deve ser educada dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universais e com plena consciência de que deva consagrar suas energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes. Então vejam, todos esses, todo o conjunto de discussão que está lá desde a década de 50 do século passado, é o que vai ser inserido num grande resumo no artigo 227 da Constituição Federal. Então, o artigo 227 da Constituição Federal vem desses estudiosos da temática que introduziram no texto constitucional esses marcos de uma forma reduzida, possibilitando assim, juntamente com o ECA, que veio logo na sequência, em 1990, a Constituição é de 88, logo em seguida, né, um ano e pouco depois, vem o ECA, que vai então trazer um conjunto de legislações de garantias fundamentais para as crianças e para os adolescentes, afastando então aqueles 100 anos perdidos no que tange a criança e o adolescente, chamado de menorismo, inaugurando então uma nova era, a era da proteção integral da criança e do adolescente. No marco temos a definição de criança e de adolescente. Então, para a nossa legislação, para o ECA, o que é uma criança e o que é um adolescente? O marco é cronológico, é pela idade, né? Não é pela concepção física ou mental, não, é pela idade cronológica. E o artigo 2º, então, diz que a criança considera-se criança para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompleto, né? 11 anos, 11 meses, 29 dias. Na data do aniversário, então, completa 12, ela se torna, então, adolescente. Ela se torna, então, adolescente até 17 anos, 11 meses, 29 dias. Na data de aniversário de 18 anos, ela, então, adquire a sua maioridade penal e a sua maioridade civil. E ainda temos a aplicação do ECA em casos excepcionais para pessoas entre 18 e 21 anos de idade, de forma excepcional, né? Temos isso, por exemplo, quando um adolescente de 17 anos comete um ato infracional, um crime grave, violento, ele vai poder cumprir medida socioeducativa até os 21, com certeza vai poder cumprir. Ok? Bom, lembre-se, né? O artigo 3º diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, a criança não é coisa, como no passado já foi compreendida, né, como tal. A criança não é objeto, a criança não é algo menor. Não, a criança é pessoa humana que precisa ser cuidada, protegida, né, no âmbito da dignidade, no âmbito da proteção integral, ok? Esse é o dever, esse é o dever. E o artigo 3º traz quase que um resumo do ECA, né?
ou mesmo um resumo do artigo 227 e do ECA, ou resumo daquele compêndio, né, da Unicef, da ONU, né? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. E o parágrafo único desse artigo 3º diz que os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, religião e local de moradia, região, melhor dizendo, e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Tudo isso precisa e deve ser observado e contribuído. E aí temos o artigo 4º, que na realidade seria o artigo 4º e não o 3º, que é o resumo do próprio ECA, o resumo do próprio artigo 227. O artigo 3º são norteamentos e o artigo 4º, então, seria esse resumo, né? É dever da família, da comunidade e da sociedade, em geral, e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Praticamente, quer resumir o ECA? Artigo 4º. Quer entender o artigo 227, o ECA? Artigo 4º. A quarto, começa por aqui para você ver o nível de abrangência, profundidade, largura e altura do ECA. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido de forma, na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, basicamente, ele se une, ao artigo 4º para trazer um grande resumo, ou uma grande cópia, uma grande reprodução do artigo 227 da Constituição Federal. E aí, nós temos um grande marco, e o artigo 23 é um grande marco, porque na legislação anterior, à Constituição de 1988, até mesmo no ECA, quando ele nasce, ele traz um problema, por quê? Porque todo mundo vê a punição da pobreza, o higienismo, limpar a pobreza da sociedade, jogando a criança com a água suja do banho fora, Então, ao invés de tirar a criança que tomou banho e jogar a água suja fora, não, se joga a água suja com a criança. O que significa essa metáfora? Significa que, para o pobre, você conectava a pobreza com a criminalidade. Então, é pobre, é criminoso. E isso vem para desmascarar um olhar violentíssimo contra uma parcela populacional. Porque o artigo 23 é fático, é enfático, é direto, é claro, é objetivo quando ele diz a falta ou a carência de recursos materiais, ou seja, os pobres, ou a pobreza, melhor dizendo, não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar, antigamente chamado de pátrio poder. Por quê? O que está acontecendo? Você retira crianças e adolescentes de famílias e coloca em lares substitutos para adoção, por exemplo, porque as famílias são pobres e não conseguem dar subsistência para os seus filhos. E aí o Estado vem com aquele ar punitivo, retira essas crianças, esses adolescentes e coloca muitas vezes em serviços de acolhimento, os antigos orfanatos, que hoje não se diz mais orfanato, Então você como um técnico, como alguém que conhece a legislação, você não fala mais orfanato, orfanato é do passado. Hoje são SAICAs, serviços de acolhimento institucional de criança e de adolescente. Esse é o termo técnico. E você precisa estar antenado com essa progressão de olhar, de legislação, de conceito, de conteúdo. Ok? Então, artigo 23. Se for só pobre, só falta de recursos, não é motivo suficiente para acolher ou para suspender o poder familiar ou para perder o poder familiar, retirar da família as crianças e os adolescentes.
E o parágrafo 1º desse artigo vai dizer também que, não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida de afastamento, né, ou perda ou suspensão do poder familiar, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, o qual deverá obrigatoriamente ser incluídas em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Então, aqui você tem que acionar a rede de atendimento, a rede executiva de atendimento, a prefeitura local, dentro das suas secretarias, e incluir essas famílias em serviços de proteção, fortalecimento de vínculos, de renda, aluguel social, Bolsa Família, BPC e tantos outros, né? Apoio, né? Cestas básicas, enfim, cursos, reciclagem, tratamento dos pais, se tiverem algum problema, geralmente acaba acontecendo também, né? Problema psicológico, problema psiquiátrico, problema de drogadição, de alcoolismo, que tudo isso precisa ser analisado. Agora, se o problema for unicamente pobreza, precisa dar um jeito de amparar essa família, apoiar essa família, proteger essa família, para não romper os vínculos dessas crianças, desses adolescentes com seus pais, suas mães, seus irmãos, seus tios, seus avós. Mantendo, então, aquilo que temos de mais sagrado, que é o vínculo familiar. E aí nós temos princípios para uma boa compreensão do ECA, né? Alguns princípios para refrigerar o nosso pensamento, né? Nos dar norteamento, para poder ler a letra fria da lei, com tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Então, o primeiro princípio é o princípio da prevenção geral, pois é dever do Estado assegurar à criança ou adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito e outras necessidades básicas ao desenvolvimento, vem do artigo 54, pois é também dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação desses direitos. Então, vamos prevenir. Né? O primeiro princípio vamos prevenir, só para depois, se for preciso, a gente vai remediar, mas primeiro vamos prevenir. Aquela velha frase, né? Melhor prevenir do que remediar. Princípio da prevenção especial, pois o poder público, através de órgãos competentes, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sua natureza, né? A natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomenda, em locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Prevenir, mais uma vez, prevenir de forma especial. Por isso que tem aquilo, né? Programa não indicado para menores de 14 anos, etc. O terceiro princípio é o atendimento integral, pois a criança e o adolescente têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização. Vem dos artigos 3º, 4º e 7º. Necessários ao seu normal desenvolvimento. Então, para que ela cresça bem, normalmente, ela precisa proteger vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer e profissão. Quarto princípio é o princípio da garantia prioritária. Então, vamos dar prioridade de atendimento, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, bem como na precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, assim como preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e ainda destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 4º, letras A, B, C e D. Quinto princípio é o princípio da proteção estatal, que deve visar a sua formação biopsíquica, social, familiar e comunitária através de programas de desenvolvimento, artigo 101. Princípio sexto, princípio da prevalência dos interesses da criança e do adolescente em relação aos adultos, pois na interpretação do Estatuto levar-se-ão em conta os fins sociais a que ele se dirige, as exigências do bem comum, aos direitos e deveres individuais e coletivos e a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que precisa ser protegida. Uma criança de 1 ano não fala, não anda, não busca advogado. A gente tem que proteger. Esse é um exemplo, né? Uma metáfora, né? Um exemplo. Princípio sétimo aí, princípio da indisponibilidade dos direitos da criança e do adolescente, pois o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais,
os seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Criança e adolescente têm o direito de ter nome, de ter um pai, de ter a mãe, né, se conhecidos, claro, e preservar os seus direitos de herança, patrimônio, etc. Direito é princípio também da escolarização fundamental e profissionalização, que são obrigatórios sempre que possível, utilizando os recursos da comunidade, inclusive no caso de internado. Isso vem do artigo 120 e 124. Então, tem que levar caderno e livro escolar lá no hospital, no caso dessa criança, desse adolescente, passando por um tratamento de internação médica. Princípio 9º. Princípio da reeducação e da educação, da reintegração e da integração da criança e do adolescente, promovendo socialmente a sua família, fornecendo-lhe orientação e inserindo-os em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência, bem como supervisionando a frequência e o aproveitamento escolar, vem do artigo 119, incisos de 1 a 4. E temos ali os princípios 10, né, da sigilosidade, sendo vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoridade de ato infracional, vem do artigo 143, e o princípio da respeitabilidade, pois é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, vem do artigo 18, do artigo 124 e do artigo 178. Então a gente não pode divulgar o rosto, o nome, né, porventura de algum adolescente que cometeu aí a autoria de ato infracional. E também temos que pôr a salvo, protegendo, né, de qualquer tratamento desumano, violento, etc. E aí temos ainda o princípio da gratuidade, pois é garantido o acesso a toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos, sendo a assistência judiciária gratuita prestada a todos que a necessitem, do artigo 141, parágrafos 1º e 2º, e o princípio do contraditório, como postulado constitucional, garante aos acusados, em geral, ampla defesa e igualdade de tratamento em processos judiciais e administrativos. Vem da própria Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Vem do ECA, artigo 171 e 190. E o princípio do compromisso, né, ao qual se sujeitam todos aqueles que assumirem a guarda ou a tutela, devendo responder bem e fielmente pelo desempenho do seu cargo, artigo 32 do ECA. Então, todos esses são princípios que precisam ser bem observados. E aí, como prometido, lá no começo, eu prometi entregar para vocês o ECA em miúdos. Então, nós construímos todo um aparato, passando por fundamentos, por perspectiva filosófica, por análises, por perspectivas históricas, por perspectivas conceituais, para a gente chegar no ECA em miúdos. A grosso modo, você precisa ter todo esse olhar que eu trouxe até agora, para você saber que o ECA se subdivide em 4 partes, em 4 fatias. Por isso que eu fiz esses 4 quadradinhos aqui, né? O quadradinho vermelho, o verde, o azul e o abóbora, cor de abóbora, ou laranja, se assim preferirem. Então, o ECA possui 4 partes. Primeira parte, direitos. Crianças e adolescentes possuem direitos. Se esses direitos forem violados, elas precisam de medidas protetivas. Segunda parte, medidas protetivas. Terceira parte, se algum dos direitos ainda forem violados e esses adolescentes vierem a cometer, ou crianças, enfim, vierem a cometer atos infracionais, aí a gente tem medidas socioeducativas, que só se aplica a adolescentes e não a crianças, ok? Crianças, acolhimento, medidas socioeducativas, adolescentes. E quarta parte, todas as entidades que atuam de alguma maneira nesta grande teia, esse grande tecido, nessa grande rede socioassistencial, jurídica, de proteção, deveres e obrigações e cuidado, né, e respeito, que são o Ministério Público, a Defensoria Pública, serviços municipais, secretarias, né, que vem do Poder Executivo Municipal, também estadual e federal, de atendimentos diversos, passando por escola, creche, CREAS, CRAS, etc. Então, há toda uma rede
jurídica de atendimento executivo e judicial, né? Para proteger, para cuidar, para sanar eventuais abusos, desvios, violências, ameaças, etc. Então a gente pode resumir o ECA em 4 partes. Primeira parte, direito, né? A vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, proteção, trabalho e prevenção. Tudo isso está lá do artigo 1º até, né, mais ou menos o artigo 50 por ali. Você tem ali todos os direitos, né, dessa criança e desse adolescente. Então, o ECA possui 4 partes. Direitos. Só que esses direitos precisam ser preservados, protegidos, né? E aí vem a segunda parte. Caso um ou mais direitos sejam violados, será necessária a aplicação de medidas protetivas. Então vem a parte das medidas protetivas, que vem desde um encaminhamento para um serviço público, uma vaga de creche, ou até mesmo uma adoção, né, um acolhimento institucional, um nível mais hard de proteção dessa criança e desse adolescente. Ok? Então, segunda parte do ECA, medidas protetivas caso esses direitos da primeira parte forem violados. Claro que se ainda houver mais rasgamento dessa família e esse adolescente se tornar um infrator, né, cometer crimes que a legislação não chama de crime, chama de ato infracional, aí a gente precisa aplicar medidas protetivas para esse grupo de adolescentes. Então temos na terceira parte do ECA as medidas socioeducativas, somente para adolescentes, quando cometerem crimes que são chamados de ato infracional. Esse crime, então, não é chamado de crime para o adulto, acima de 18 anos, mas se é cometido, então, um homicídio, um roubo, um furto, etc., por um adolescente, ele será tratado, então, nas medidas socioeducativas. Prestação de serviço, reparação do dano, internação, etc. Né? Então, temos ali um mix de medidas protetivas que se aplica a eventuais atos infracionais, né, cometidos por esses adolescentes. O artigo 103 diz que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal quando é praticada pelo adolescente. E aí temos o SINASE, né, que vai dirigir e cuidar de todo o ordenamento nacional, estadual e municipal, no que tange à aplicação da medida, né, socioeducativa. E temos também, né, no que tange à medida protetiva da parte 2 do ECA, temos o plano de convivência familiar e comunitária a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, para poder garantir mesmo uma rede de atendimento quando aqueles direitos da primeira fase, da primeira parte do ECA, de alguma maneira for violado. E temos a quarta parte do ECA, que são todos aqueles órgãos públicos, pessoas, agentes, entidades que militam de alguma maneira, né, na seara da criança e do adolescente. Então nós temos as entidades públicas, privadas também, ou terceiro setor, né, que atuam em parceria com o poder público, que militam, né, no que tange, seja os direitos propriamente, seja as medidas protetivas propriamente, seja as medidas socioeducativas propriamente. Fortalecimento de vínculos, programas, serviços, etc. E uma frase que eu gostaria de fechar é: o atendimento em rede dessa criança, desse adolescente, dessa família é fundamental para a reconstrução dos vínculos rompidos, perdidos, que eventualmente tenham ocorrido. Então, esse foi o grande panorama, com alguns aprofundamentos histórico, social, jurídico, político, até filosófico, no que tange aos direitos das crianças e dos adolescentes. O ECA em miúdos, conhecemos o ECA definitivamente. Depois dessa aula, dessa palestra, dessa conversa, desse bate-papo, com certeza, o seu olhar para o ECA, para o artigo 227 da Constituição Federal, para a Convenção da criança e do adolescente, ou melhor, da criança, nunca mais será a mesma. Eu sou o James Franco, está aqui o meu contato, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.